Nas semanas anteriores mostramos o diagnóstico e a proposta. Hoje, o mecanismo que fecha o sistema. Como fazer cada poder pagar pelo que usa, e porque o contribuinte já provou que funciona. Quando um órgão usa o recurso de outro órgão sem pagar por ele, o custo desaparece do registro. Fica invisível para o cidadão, para o Congresso e para os órgãos de controle. É exatamente o que acontece com os voos da Força Aérea Brasileira. Quando o ministro do STF usa um jatinho da FAB, o custo sai do orçamento do Comando da Aeronáutica, não do STF. O STF não paga. O custo não aparece no orçamento do Judiciário. O contribuinte paga, mas não sabe quanto. Mas esse mecanismo já existe. E já foi aplicado. Em 2024, o presidente Lula utilizou aeronaves da FAB em 12 agendas que combinavam compromissos oficiais com eventos de campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores reembolsou à União em 1,4 milhão de reais. O custo por quilômetro percorrido nos aviões presidenciais foi estabelecido em R$ 182,48. O pagamento foi declarado à Justiça Eleitoral e está documentado na prestação de contas do PT. Em 2022, o mesmo procedimento foi aplicado ao então presidente Bolsonaro. O Partido Liberal reembolsou aproximadamente 5,3 milhões de reais à União pelos voos de campanha. 2 presidentes. 2 partidos opostos. Mesmo mecanismo. Mesmo resultado. A FAB sabe calcular o custo. A presidência sabe cobrar. O mecanismo de reembolso existe e funciona. O que não existe é a obrigatoriedade fora do contexto eleitoral. R$ 182,48 por quilômetro percorrido no avião presidencial, calculado pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Se o número existe, o mecanismo existe. A questão é torná-lo regra permanente, não exceção eleitoral. O uso das aeronaves da FAB é regulado pelo Decreto 10.267 de 2020. O texto estabelece quem pode usar e em quais situações, mas não inclui qualquer mecanismo de reembolso entre órgãos. E tem uma característica fundamental: é um decreto do Poder Executivo. Pode ser alterado pelo Presidente da República sem aprovação do Congresso. Uma única assinatura resolve o problema. A proposta tem 3 camadas. Primeira, FAB. Toda utilização por órgão fora do Executivo gera fatura automática. STF paga do orçamento do STF. Senado paga do orçamento do Senado. TCU paga do orçamento do TCU. Sem proibir. Sem punir. O custo aparece, e o comportamento muda. Segunda, imóveis. Todo imóvel da União ocupado gera custo de ocupação debitado do orçamento do poder responsável. Terceira, orçamentos separados por poder. Cada poder paga o que usa. Sem uso cruzado, sem fatura. Transparência estrutural e permanente. O que muda quando o custo aparece? O comportamento. Sem proibir. Sem punir. Sem burocracia adicional. Quando o ministro do STF vê no orçamento do STF o custo de cada voo, ele pensa 2 vezes. A primeira camada resolve o problema mais visível, os voos da FAB. A base legal já existe, basta alterar o Decreto 10.267 de 2020. É ato do Executivo. Sem necessidade de lei. A segunda camada cria um incentivo financeiro para a centralização proposta na parte 2. O STF veria no próprio orçamento o custo de manter seus ministros em apartamentos funcionais dispersos. A Vila Judicial da Granja do Torto passaria a ser uma vantagem financeira, não apenas política. A terceira camada é estrutural, orçamentos separados por poder. Cada poder tem orçamento autônomo e auditável para despesas de deslocamento e moradia. Nenhum pode usar recursos de outros sem emitir e pagar uma fatura. Transparência permanente, não dependente da boa vontade de gestores individuais. Alemanha. Cada ministério tem orçamento próprio para viagens. Voos em aeronaves militares por civis geram débito automático no órgão solicitante. Suécia e Noruega. Líderes frequentemente usam voos comerciais. O uso da frota do Estado é exceção com reembolso obrigatório. Reino Unido. Gastos de ministros acima de 500 libras são publicados em até 3 meses. A pressão de transparência cria o desestímulo naturalmente. O destino de todo o saldo desta reforma: um fundo soberano blindado. Capital inicial de 3 bilhões de reais da venda de ativos. Aportes anuais de 1,5 bilhão de reais da economia operacional. Gestão técnica independente. Em 10 anos, com juros reais,
o potencial é de 25 bilhões de reais. O jatinho sem fatura vira infraestrutura. O apartamento do ministro vira escola. 3 semanas. 3 partes. Parte 1. Diagnóstico. 7,35 bilhões de reais fragmentados em 4 sistemas que não se comunicam. Parte 2. Proposta. 7 perímetros estratégicos, 2,2 a 3,9 bilhões de reais em receita. Parte 3. Mecanismo. Reembolso obrigatório, R$ 182,48 por quilômetro já calculado. Decreto 10.267 de 2020 como ponto de partida, Fundo Soberano como destino. Por que o decreto não foi alterado até hoje? Porque quem se beneficia do sistema atual é quem teria que assinar a alteração. Não é falta de instrumento técnico. É ausência de vontade política. A proposta não proíbe nenhum voo. Não pune nenhuma autoridade. Não cria burocracia adicional. Só torna o custo visível. E custo visível muda comportamento. Parte da reforma não precisa de lei. O reembolso da FAB, o custo de ocupação de imóveis e a designação do Itamaraty como guest house podem ser resolvidos por atos do Executivo. A venda dos apartamentos funcionais e a criação formal do Fundo Soberano exigem legislação, e o PL 3.408 de 2019 já cobra o principal item. Transparência não é punição. É a única forma de criar um desestímulo permanente ao gasto desnecessário. O jatinho sem fatura vira infraestrutura. O apartamento do ministro vira escola. É essa a tradução prática de um Estado que serve à sociedade, não o contrário. A parte 1 mostrou o diagnóstico. 4 sistemas que não se comunicam, custo invisível e não auditável. A parte 2 apresentou a proposta. 7 perímetros, Itamaraty como guest house, 3 bilhões de reais em receita. A parte 3 fecha o sistema. Reembolso obrigatório, R$ 182,48 por quilômetro, Fundo Soberano como destino. A base jurídica para implementar esta reforma já existe. Decreto 10.267 de 2020, PL 3.408 de 2019 Atos administrativos. A maior parte não exige lei nova. Exige vontade política. O plano em números: 7 perímetros. 25 ministérios como teto. 92 ministros na Vila Judicial. 3,9 bilhões de reais de receita máxima. 1,8 bilhão de reais de economia anual. 25 bilhões de reais no Fundo Soberano em 10 anos. Eficiência não é questão de ideologia. É questão de gestão, transparência e respeito com quem paga a conta. Outros países já fizeram isso. GSA americana vendeu 5 bilhões de dólares em imóveis ociosos. Alemanha cobra débito automático por voos militares. Reino Unido publica gastos em 3 meses. Noruega usa voos comerciais e tem fundo soberano blindado. Nenhuma das 3 partes desta série inventa algo inexistente. Todas trabalham com instrumentos que já existem e que não avançam por ausência de vontade política, não por ausência de solução técnica. A série está completa. O artigo completo com todas as fontes está no link da descrição. Inscreva-se para não perder as próximas análises. Engenharia do Poder.